E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende logicamente da hora que você estiver assistindo esta videoaula, tudo bem? Monitor Bernardo aqui novamente, trazendo mais uma lista de questões, ok? Na lista de hoje busquei trazer 6 questões, ok? Todas de interpretação de texto, novamente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse texto aí, um texto, digamos que um pouco grande, ocupa praticamente uma página inteira, tudo bem? Então, digamos aí, comparado com os textos aqui das nossas listas que a gente acha pequenos, até que esse é um pouco grande, ok? Mas não por isso ele será mais difícil, nada disso. Só o tamanho e requer apenas um pouco mais de atenção ao você interpretá-lo, tudo bem? Então, por favor, não leiam o texto apenas uma vez, leiam, sei lá, 2, 3 vezes, no mínimo, tudo bem? Porque quanto mais você ler o texto, melhor, mais detalhes você irá perceber, tudo bem? Então, como vocês já devem ter percebido, hoje nosso assunto da monitoria é novamente a interpretação de textos, bem? Você, assim como em todas as monitorias de português, você vai baixar esse material que fica logicamente disponível lá nas plataformas, tanto no Google, tanto no Plural. Você vai lá, você vai baixar o material, você vai resolver as questões, logicamente depois que você ler o texto, e aí sim você irá vir aqui no vídeo e assistir a correção, tudo bem? Porque esse vídeo nada mais é do que a correção do material proposto, ok? Ou melhor dizendo, do material que eu busquei trazer para a nossa monitoria, tudo bem? Pessoal, hoje o assunto principal é a interpretação de textos, tudo bem? Mas qualquer dúvida sobre qualquer assunto mesmo, vocês podem mandar para mim, ou seja nos comentários, seja também nas plataformas, novamente tanto no Classroom quanto no Plural, ok? Isso aí vocês fiquem à vontade, tudo bem? Professor, precisa imprimir esse material? Não, pessoal, não precisa imprimir, ok? Você irá imprimir apenas se você quiser. Ah, professor, quero fazer as questões no papel. Quero imprimir, por exemplo. Então você vai lá, imprime e tudo bem. Então você imprime se você quiser. Mas se você achar mais prático no celular mesmo ou no computador, você pode resolver as questões no computador mesmo, tudo bem? Ou no celular, tanto faz. Peço apenas que transfiram as respostas para o caderno, bem? Apenas as respostas, não precisam copiar as perguntas, tudo bem? Apenas as respostas e fica tudo certo, ok? Então eu tenho alguns avisos a dar a vocês. Na verdade, acho que eu já até dei todos. Acho que eu já dei todos os avisos a vocês. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, ler esse texto e resolver as 6 questões que estão propostas para a interpretação deste texto, tudo bem? Deixa eu confirmar se está gravando, tá sim. Vamos lá, vamos lá. Ó, leia com atenção o texto abaixo, depois
responda às questões interpretativas propostas, ou seja, as questões de interpretação. Tudo bem? Vamos lá. O que são e para que servem teias de aranhas? No mundo, existem mais de 45 mil espécies de aranhas. Muita aranha, hein? E todas elas são capazes de produzir uma teia. A teia é, na verdade, uma armação de fios bem finos de seda. Bem finos mesmo. A espessura da seda produzida pela aranha é mais ou menos 10 vezes menor que um fio de cabelo e são muito elásticos. Dá para esticar bem um fio desses sem que ele se rompa. 40% a mais que o comprimento normal. Ou seja, o fio de aranha, ele é tão elástico que ele pode aumentar até 40% do seu tamanho original devido à sua elasticidade. Tudo bem? Vamos continuar. Os fios de tela são produzidos no abdômen da aranha, em uma glândula chamada sericígena. Uma substância líquida sai do corpo do animal por pequenos tubinhos pelas fiandeiras. Essas substâncias se transformam em um fio de seda quando entram em contato com o ar. Então, aquele líquido que sai da aranha, ao entrar em contato com o ar, se transforma logicamente na teia, tudo bem? Vamos lá. As fiandeiras, essas substâncias se transformam em um fio de seda, isso aí a gente já acabou de ler, tal. As fiandeiras controlam a quantidade e a espessura de seda que é produzida. Então, as fiandeiras não apenas liberam a quantidade de teias, ela controla qual a quantidade a ser produzida, ok? Esses fios formam diferentes desenhos com diversas funções. Tudo depende da espécie de aranha e do porquê ela constrói a teia. Geralmente, é a aranha fêmea que produz a seda e faz a teia. É muito fácil encontrarmos as chamadas aranhas araneomorfas. São as mais comuns, presentes até dentro e ao redor das nossas casas. Mas também vivem em florestas, campos e todos os ambientes terrestres. Elas constroem as teias clássicas. Essas espécies podem produzir 7 diferentes tipos de seda. As megalomorfas são conhecidas como as aranhas caranguejeiras. Elas vivem principalmente escondidas embaixo de rochas e troncos caídos e cavam tocas. Não constroem teias para alimentação, apenas para reprodução. E normalmente se alimentam de insetos não voadores, como formigas, besouros, grilos e baratas. Existem também a mesotélia. A maior parte das espécies desse grupo já foi extintas, então boa parte dessas aranhas não existem mais, ok, pessoal? A teia de captura serve para prender pequenos insetos que depois serão devorados. Parte dela é coberta por uma substância viscosa que gruda nas vítimas. A teia da cópula serve como ninho para a reprodução das aranhas, uma forma de copim. E a teia de refúgio é uma casa para a aranha. Ela é formada por um grande amarrado de fios
e parece um pequeno tubo. Então é isso aí, pessoal. Um texto, digamos que informativo sobre as aranhas, ok? Na verdade, sobre as teias das aranhas, para que servem, quais são os tipos, como que elas são liberadas, tudo bem? Um texto aí, digamos que interessante, de certa forma, ok? Então abaixo aí vocês podem conferir o site onde esse texto está disponível, bem? Então, lá no Minas Faz Ciência. Então vamos lá resolver as 6 questões que estão propostas. Vamos lá, pessoal. 6 questõezinhas propostas aqui para interpretação. Pessoal, questão 1, hein? Identifique o trecho em que a autora define teia de aranha. Ou seja, o texto quer saber em qual trecho, na verdade, a autora introduz ali a teia e o que ela é. O que significa teia? Ela quer saber em qual trecho está esta definição. Pessoal, vamos voltar lá mais precisamente para o primeiro parágrafo, tudo bem? Vamos lá. No mundo existem mais de 45 mil espécies de aranhas, ok? E todas elas são capazes de produzir uma teia, ok? Agora olha só, o que seria essa teia que as aranhas são capazes de produzir? A teia de aranha é, na verdade, uma armação de fios bem finos de seda. Então aí a autora diz o que é uma teia. A teia é, na verdade, uma armação de fios bem finos de seda. Isso que é uma teia, tudo bem? Esta é a definição de teia, tudo bem? E eu, logicamente, a mesma coisa que a questão 1 quer. Ela quer que a gente identifique o trecho que a autora define teia de aranha. O que é uma teia de aranha, ok? Então, é isso que a questão... É isso que a questão 1 está pedindo para a gente, ok? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o que é uma teia de aranha? A teia de aranha é... teia de aranha... Na verdade, isso aí é o que o primeiro parágrafo está dizendo, hein, pessoal? Esse é o trecho que a autora pede na questão 1. É o trecho, em que define as teias de aranha. Ou seja, diz o que é uma teia, tudo bem? Vamos lá. É, na verdade, uma armação de fios bem finos. Fios feitos de quê? De seda. Ok? Então, teia de aranha nada mais é do que uma armação de fios bem finos de seda. Novamente, a teia de aranha é, na verdade, uma armação de fios bem finos de seda. Segundo o texto aí, que ele nos disse, a teia de aranha ela é tão fina, mas tão fina, que ela chega a ser mais fina do que um fio de cabelo. Ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir para a questão de número 2. Na oração, e são muitos elásticos. O termo grifado, ou seja, muito, foi usado para... Pessoal, o que está querendo dizer a palavrinha muito? Ela está
explicando um aspecto dos fios da teia de aranha, ou ela está intensificando um aspecto dos fios da teia de aranha, ou complementando um aspecto dos fios da teia de aranha. Pessoal, se eu digo que algo é muito, por exemplo, o professor Bernardo é muito legal, por exemplo, eu estou intensificando. Brincadeira, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu estou intensificando, ainda nesse exemplo, o professor Bernardo é muito legal. Esse muito eu estou usando para intensificar a ideia de que o professor Bernardo, no caso eu, é muito legal. Então, o professor Bernardo, ele não é apenas legal, ele é muito legal. Ou seja, eu estou intensificando. Este muito eu não estou usando para explicar nem para complementar, eu estou usando para intensificar. Eu estou dando uma intensidade maior no fato do professor Bernardo, mais conhecido como eu, brincadeira, pessoal, ser legal, tudo bem? Ele não é apenas legal, ele é muito legal. Então aí, o muito está sendo usado para intensificar. E é o mesmo caso que acontece aqui na oração proposta na questão 2. E são e são muito elástico. Opa, pessoal, perdão, tô gaguejando muito hoje, mas é porque ainda não me acostumei a falar assim pra uma câmera, então é meio estranho, então peço perdão, tudo bem? Olha só, e são muito elásticos. O muito está sendo usado aí da mesma forma, está sendo usado para intensificar o fato de que são elásticos. Ó, eles não são apenas elásticos, eles são muito elásticos, bem? Então aí ele está intensificando um aspecto dos fios da teia de aranha, ok? É a questão 2, vamos lá. Questão 2, segunda alternativa, tudo bem? Então, questão 2 aí, segunda alternativa, mais conhecida como alternativa 2. Vamos lá. Vamos lá, questão de número 3. Na parte, geralmente, é a aranha fêmea que produz a seda e faz a teia. O vocábulo destacado, no caso geralmente, exprime uma circunstância de lugar, modo ou tempo. Pessoal, olha só, geralmente é um lugar? Não, né? Pô, tu não fala assim, vou ali, geralmente vou ali. Vou ali em geralmente. Aí vou pegar um ônibus ali que vai passar lá em geralmente, por exemplo. Não é uma circunstância de lugar, por exemplo. Ele não indica, por exemplo, um lugar. Não, nunca vi geralmente indicar uma circunstância de lugar. Nunca vi. Ok? Então, geralmente, não é circunstância de lugar. Ok? Pessoal, você quando diz ontem, você já usou a palavra geralmente para indicar ontem? Você já indicou a palavra, você já usou a palavra geralmente para indicar amanhã? Você já usou a palavra geralmente para indicar hoje? Não, acredito que não. Então, geralmente não pode ter, no caso, uma ideia de tempo também, tudo bem? Então não pode ter ideia de lugar nem de tempo. Nos sobra apenas a ideia de modo. E, na verdade, é sim um modo, tudo bem? É o modo, geralmente. É um modo aí, pô. Geralmente, às vezes, por exemplo, entendeu? Então, questão 3 geralmente está indicando uma circunstância de modo, ok? Geralmente é o modo em que a aranha produz a seda,
Não é sempre, é geralmente, é às vezes, ok? Então vamos lá. Questão 3, segunda alternativa, ok? Agora vamos lá, pessoal, para a questão de número 4. Deixa eu confirmar se está gravando. Tá gravando. Vamos lá para a questão de número 4, hein, pessoal? Leia as afirmações. Afirmação 1, hein? Quase todas as espécies de aranha produzem teias. Afirmação 2. A maior parte das espécies de aranha já não existem mais. Terceira afirmação, hein? As aranhas, popularmente conhecidas como caranguejeiras, são as mais comuns. E afirmação 4. Os formatos das teias de aranha variam de acordo com a finalidade a que elas se propõem. Então, pessoal, a questão quer que a gente identifique lá no texto quais as afirmações que estão corretas, ok? Então vamos lá. A primeira afirmação. A primeira afirmação está certa. Quase todas as espécies de aranhas produzem teias? Não, né, pessoal? Não. Está errada. Segundo o texto, todas as espécies de aranhas produzem teias. Olha só, no mundo existem mais de 45 mil espécies de aranhas e todas elas são capazes de produzir uma teia. Então, todas as aranhas produzem teias. Então, afirmação 1, está errada. Afirmação 2. A maior parte das espécies de aranha já não existem mais? Não, pessoal. Errado também. O que não existe mais é uma espécie de aranha, que na verdade essa espécie de aranha ainda existe, mas a maior parte dela que não existe mais, e não a maior parte de todas as aranhas, tudo bem? Então, afirmação 2 também erradíssima, valeu? Afirmação 3. As aranhas, popularmente conhecidas como caranguejeiras, são as mais comuns? Será? Vamos procurar onde está indicando sobre as aranhas caranguejeiras. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos lá mais precisamente para o 6º parágrafo, ok? As miglamorfas são conhecidas como as aranhas caranguejeiras. Elas vivem principalmente escondidas embaixo de rochas e troncos caídos e cavam tocas. Não construem teias para alimentação, apenas para a reprodução, e normalmente se alimentam de insetos não voadores, como formigas, besouros, grilos e baratas. Ok? Então, não temos aí neste trecho nenhuma afirmação de que as aranhas caranguejeiras são as mais comuns de todas as aranhas. Então, a terceira afirmação também está errada. E a quarta, pessoal? Os formatos das teias de aranha variam de acordo com a finalidade a que elas se propõem. Está corretíssima, cara. Está muito certa. Está, digamos que, bastante certa. Pessoal, segundo o texto, realmente, os formatos das teias de aranha variam de acordo com a finalidade a que elas se propõem, tudo bem? Então, a questão 4, logicamente, é a primeira alternativa, valeu? Questão 4, primeira alternativa. Vamos lá. Questão 4 aqui, primeira alternativa, vamos lá. Aí. Questão 5, pessoal. Penúltima
questão. Olha só, no segmento, normalmente se alimentam de insetos não voadores, como formigas, besouros, grilos e baratas. Pessoal, esse trecho aí nós acabamos de ler na questão 4. Valeu? A autora do texto cita um hábito das araneomorfas, das migalomorfas ou das mesotalia. Pessoal, vamos retornar ao texto ali no mesmo parágrafo que nós estávamos lendo. No 6º parágrafo, valeu? Ó, as migalomorfas, perdão, é nome difícil, né, pessoal? Vamos lá. São conhecidas como as aranhas caranguejeiras. Elas vivem principalmente escondidas embaixo de rochas e troncos caídos e cavam tocas. Não constroem teias para alimentação, só para reprodução. Normalmente se alimentam de insetos não voadores como formigas, besouros, grilos e baratas. Então, quem se alimenta destes animais, logicamente, são as megalomorfas, ok? Então, questão 5, segunda alternativa, valeu? Vamos lá. Questão 5, segunda alternativa. Vamos lá, questão 6, última questão. Pessoal, na passagem, ela é formada por um grande emaranhado de fios e parece um pequeno tubo. A autora descreve qual tipo de teia: a teia de captura, a teia de cópula ou a teia de refúgio. Pessoal, se a gente retornar ao texto, nós iremos perceber que a autora do texto, ao dar esta descrição, ela está se referindo logicamente a quem? A teia de refúgio, tudo bem? Então, a teia de refúgio que se encaixa nesta descrição em que a autora nos deu, viu? Então, pessoal, vamos lá, deixa eu só confirmar aqui. Confirmar não, deixa eu só botar o xizinho aqui que tá difícil. Então, pessoal, é isso, tudo bem? Fechamos por aqui. 6 questões aí corrigidas, tudo certinho, tudo bem, pessoal? É isso aí. Um forte abraço e tchau, tchau.